Olá, pessoal, tudo bom? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula Tópicos de Computação 2. Hoje eu já tenho... Opa, aqui do meu lado. Errei, ó, do meu lado, o professor João Messias, que já tem um recado para vocês e, pelo que eu entendi, tem um puxão de orelha aqui de leve. Olá, pessoal, muito boa noite. A professora Yara, primeiramente. Boa noite aos alunos aí que estão nos acompanhando em mais uma live. E assim, pessoal, um recado bem importante, né? Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui nessa live, vocês acompanharam as orientações que nós passamos há 2 semanas atrás, quando foi liberada a atividade de estudo 3, tá? Nessa atividade havia uma imagem que não estava, né? Que apareceu o link quebrado lá e a imagem não estava aparecendo. E aí o que eu comentei com a professora é desse puxãozinho de orelha, que assim, vocês, eu acho que acredito que vocês tenham ouvido a gente explicar sobre isso aí, lá né, há 2 semanas atrás. Mas eu Na tenho semana percebido passada muito também. isso. E aí o que eu tenho percebido? Muitos alunos não estão assistindo às nossas aulas. Aí eles falam assim, professor, mas tá, não assisti a aula, mas teve um problema lá na questão. Tá, e eu mandei um comunicado também lá no Fale com o Mediador. Pessoal, ó, tem um detalhe na atividade tal. É somente uma imagem da logo que não está aparecendo. Não impacta em absolutamente nada para fazer a questão, porque as ferramentas já estão citadas no próprio texto. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Foram muitas mensagens de alunos, principalmente agora, do meio-dia até as 19 horas. Professor, cadê a imagem da atividade 3? Aí eu falei, gente, mas a gente explicou isso em aula, mandei um aviso, né? Mas, enfim, tá? Fica essa ressalva aí, a atividade está vencendo hoje. A imagem que tinha lá, como eu disse, era somente a logo, não vai interferir para que você tenha feito a sua atividade. E, como eu disse, falamos nisso há 2 semanas atrás, quando a atividade foi liberada. Então, assim, não tem desculpa para não fazer essa questão, ok? E atenção ao prazo aí, tá, pessoal? Não deixa para entregar lá nos últimos instantes, porque, né, tudo pode acontecer, né? A gente sabe que em algumas regiões do país não está chovendo, mas a gente sabe, né, que chega ali faltando 5 minutinhos, cai a energia, falta internet, enfim. Tá? Então, vamos evitar aí qualquer tipo de imprevisto. E eu vou ficar aqui acompanhando vocês nos bastidores aqui, junto com a professora Yara. Tá certo, pessoal? Mais. Combinado, então. Então, vou dar um adeus. Pronto. Deixa aqui eu mutar o João Messias e pronto. Sim, pessoal, mas isso é uma coisa, é um comentário bastante sério, esse do João Messias, né? São cuidados que a gente tem que ter no ouvir, né? Recados, porque às vezes são bastante pertinentes, até eu, quando estou dando aula, dando alguma notificação para vocês, é importante, né? Esse ouvir, e não é entra por um e sai pelo outro. Mas vamos lá. Gostaria de saber se vocês assistiram, então, a nossa aula, ok? Desculpa, a aula gravada que eu deixei para vocês, aonde ali a gente fazia a narrativa, então, do uso da ferramenta, o Git, né? Eu acho que, espero que tenha ficado bastante claro para vocês com relação ao uso, ao recurso, a importância, né, enquanto equipe de desenvolvimento, ter uma ferramenta desse gênero de forma a conseguir garantir, além da independência entre os desenvolvedores, né? Então, assumindo lá que eu tenho na branch principal, né? No main branch, eu tenho ambiente de para sofrer, em que aí tem os diferentes desenvolvedores podendo fazer uma cópia que não está ferindo com o processo do eu gostaria de ter um pouquinho o feedback de vocês em termos de, como eu vou dizer, experiência, né, em utilizar ambientes desse gênero. Deixa eu ver ali, opa. Olha, o Luciano Olgado, que falou na aula de hoje, seria possível fazer um exemplo de um código simples, tipo Olá Mundo em Java, para utilizar em GitHub
simplifiquei para o vista código, o que eu mexi foi num arquivo mesmo de texto, no README. Tá? Então, o processo é exatamente o mesmo, porque a ideia é, copio lá da main, né, do branch principal, faço as alterações, e depois quando eu submeto, digamos assim, para inserir de novo na branch, é todo o reconhecimento da ferramenta do tipo, o que tem na principal, o que tem no que eu vou submeter, quais são as diferenças, acho que isso ficou bem claro ali nos slides, em termos de exemplo, e principalmente aquela visão de que o restante da equipe de desenvolvimento tem acesso a esse quero submeter, quero fazer uma comunicação, ou seja, o commit, né, tem acesso a essa solicitação, podendo aprovar ou não esta inserção, né? Então, a ideia era exatamente este exemplo, usar o Git. Ok? Não fiz, é verdade, não fiz a integração com o Sonar Cloud para analisar o código. Pode ser uma situação a gente pensar em criar algo bastante simples para depois mostrar, né? O que eu estou tentando trazer aqui para vocês é que o uso da ferramenta, a gente tem um tempo restrito, né, para apresentar, eu estou tentando mostrar exemplos para vocês, como é que é a interface, que tipo de material, tipo de conteúdo, quais são as funcionalidades que eu consigo trabalhar com cada uma destas ferramentas. Ok? Espero com isso ter respondido a sua solicitação. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Joia, o José Eugênio disse que conseguiu se cadastrar no Git e algumas telas não foram iguais. É verdade. Tá? O que acontece? O software está sempre... Então, sim, eu esperava, até no próprio eu disse para vocês pegariam uma página similar, ok? Sempre pensando na questão do aprimoramento, das funcionalidades, toda ação que eu conheço, mas as funcionalidades, a sequência continuava a mesma, eu achei que não justificava estar mudando todas as telas, ok? O Leonardo Furlan falou em aprender a usar o GitHub por linha de comando. Disponíveis na nuvem, eu tenho aquele grande facilitador de não precisar ter, desculpa, não é o termo correto, mas eu fico independente, né, da onde eu estou, eu continuo sempre tendo acesso ao meu ambiente de desenvolvimento, ok? A Michele comentou ali com relação a usar o Sonar para analisar o código. Não é necessário, ok? Pela própria simplicidade do código que está lá apresentado, não há necessidade de usar o Sonar. O que vocês têm que fazer é, em função, e aqui agora estou falando sobre o mapa, né? Em função de tudo que a gente já falou, que a gente discutiu com relação à refatoração, com relação a eu analisar a qualidade do código-fonte, vocês têm perfeitas condições de, pelo código simples que é, né, de vocês fazerem a análise do código. Só que o que eu propus ali, e o que é um diferencial, é a situação de que, primeiro, eu estou solicitando para vocês fazerem uma manutenção sobre aquele código. Um código que já não está refatorado, ou melhor ainda, um código que não está identado de forma adequada, então há alguma dificuldade ali em, primeiro, conseguir reconhecer aquela sequência de instruções, eu preciso identá-los, né? Depois, tanto os métodos, nome de métodos, quanto variáveis, eles também não estão intuitivos, alguns estão em português, outros estão em inglês. Há uma outra situação ali que poderia ser mais simples do ponto de vista codificação. E vocês têm que fazer uma manutenção sobre esse código. Então, eu queria que vocês passassem pela dificuldade de trabalhar com um código-fonte que não foi refatorado, ou seja,
que não tinham uma qualidade, que não houve um cuidado com a qualidade. E aí é feita essa manutenção, feita a alteração que foi solicitada, o objetivo é de vocês, então, realmente refatorarem o código, se preocuparem com a qualidade do código-fonte antes de entregar ele propriamente dito. Tá? Então, realmente foi vocês passarem de uma forma, desculpa lá, simplista, né, porque o exemplo não é complicado, mas vocês passarem por o que seria um processo de manutenção propriamente dita, ok? Então, é a ideia. O José Eugênio diz que conseguiu funcionar, usou o Git, então, pelo que eu percebi, tá? Teve algumas dificuldades. Eu considero, até hoje, eu não consegui encontrar uma ferramenta no processo de desenvolvimento de software propriamente dito, em que a usabilidade realmente seja muito boa. Eu acho que o desenvolvedor desenvolve ferramentas para ele trabalhar sem se preocupar muito com a usabilidade, né? Então, realmente, tem algumas coisas ali que a própria ferramenta não é intuitiva de todo, ok? Mas o objetivo, o propósito da ferramenta, eu acho que é extremamente interessante, que é exatamente esse olhar de eu consigo trabalhar de forma independente sobre uma mesma fonte, né? Então, de novo, eu tenho lá o código disponível na main principal, ou no branch, né, no branch principal, e que depois eu posso criar tantos ramos quantos forem as manutenções que forem necessárias e independentes, só que toda vez que eu tiver que submeter a minha alteração, ela tem que passar por uma aprovação da equipe de desenvolvimento, aonde, e aí é o que está bacana, a ferramenta apresenta ali quais são as diferenças, o que pode vir a ser um conflito, né? Então, isso é um grande facilitador, já, digamos assim, alerta a equipe de desenvolvimento que vai aprovar, então, o commit que foi solicitado, ok? Joia, Leonardo. Sim, existem muitas ferramentas, existem muitos tutoriais, né, que visam a facilitar o uso, né? Ele está sugerindo da Udemy, eu gosto, eu acho que realmente é de olhar, e sim, eu concordo plenamente com você, é só praticar, né? Eu acho que é bem esse ponto, ok? A Michele, a melhor plataforma user-friendly para usar Java. E como eu acabei de dizer para você, eu fiz o comentário sem ler a sua pergunta, né? Eu acho que, assim, pessoal, como disse, até hoje não deparei com uma ferramenta em que tivesse esse cuidado com relação à usabilidade, né? É muito, a gente vai pela intuição, quer dizer, já pela prática, pela própria experiência de utilizar as ferramentas, a gente consegue, ok, normalmente as ferramentas funcionam nesse formato e a gente vai pelo padrão, né? Mas não são de todo intuitivas, ok? Enfim, um dia, quem sabe, a gente olha para, como é que é, João, me ajuda, o Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, não é? Eu acho que é muito esse. Isso mesmo, professor. Isso mesmo. É esse o discurso que eu acho que é o que acontece. Bom, pessoal, eu vou aqui, então, só acabei de ver o professor João. Ele disponibilizou, então, aqui o link, né, para que vocês possam, então, contribuir com relação à nossa aula, né, indicando, como sempre, críticas construtivas, que eu acho que são extremamente importantes, para a gente sempre estar no processo de melhorar a aula, a disciplina, o conteúdo, né, com o que vocês pretendem. Ok? Deixa eu ver aqui se por algum acaso eu pulei algum comentário, mas eu acho que eu tive o cuidado, consegui passar por todos. Deixa cá, eu não sei se vocês teriam mais alguma dúvida, algum comentário a fazer. Tem mais ali um comentário? Professora, aproveitando, na verdade, só disponibiliza para nós, disponibiliza o link lá para nós, por gentileza, da enquete. Lá a professora mandou de volta para mim. Pode, tem que colocar lá na... Não, então foi isso, eu falei e coloquei no lugar errado. Isso. Então tá aqui o link. Obrigado. Não, eu que agradeço, João. Então é ali, pessoal, né? Eu acho que sugestões são bem-vindas e eu estou à disposição para tirar alguma dúvida que vocês possam ter. Agradeço a
Michele, ao José Eugênio, ao Guionardo, Ricardo Tavares, a participação de vocês, os comentários são sempre bem-vindos, só venha enriquecer a nossa disciplina. Alguma, deixa eu ver ali. Ok, vamos lá. O José Eugênio está dizendo que o vídeo gravado, o Git permite disponibilizar um código. Na realidade, não é para darem um palpite, José Eugênio. Na eu posso ter classes que ferem ou se interferem entre si. Né? Eu tenho um desenvolvedor responsável por uma classe, tenho um desenvolvedor responsável por outra classe. Os dois estão fazendo manutenção de forma individual nestas classes. Copiaram lá da branch principal a base que era necessária, estão fazendo seus desenvolvimentos. Quando um deles então, lá no branch principal, neste commit, a equipe desenvolveu pode sofrer, né? Pelo método separado, significa que esta classe aqui também tem que alterar o nome do método. Se eu tenho esta classe aqui, vai responder um determinado resultado, mudou o argumento de saída, esta classe aqui também tem que ter. Ou seja, há um confrontar de até que ponto as classes não vão se prejudicar, até que ponto elas vão continuar a se comunicar de forma adequada, até que ponto eu posso de forma negativa. Porque se influenciar, vai ser feita uma negociação antes de submeter do ambiente ouvidos na equipe de desenvolvimento antes de submeter a versão que pode vir, por exemplo, a ser colocada no ambiente de produção, e com isso eu estou carregando, né, um defeito, eu estou provocando provavelmente uma falha no momento em que for executado, né, as solicitações e assim por diante, ok? Então, não sei se me fiz entender, né, então não é o palpitar, na realidade é o não aceitar aquela alteração, e aí há toda ali no Git, há uma possibilidade de comunicação, né, então quando o desenvolvedor faz o commit, ele justifica recebem, conseguem confrontar o código que estava lá no branch, o código que foi, conseguem verificar né? E isso é que eu acho bonito da ferramenta, mulheres fico contente que o seu Eugênio foi executar, ou seja, assistiu o vídeo e tentou fazer a mesma prática que foi sugerida. Eu acho que é bem bacana isso, bem importante isso. Bom, pessoal, já que não tem mais dúvidas, né, então eu fico satisfeita com a participação de vocês. Conto que continuem participando nesse formato e mais, a gente sempre espera mais, né, e estou mais do que à disposição para atividade e temas
na questão que a imagem absolutamente a imagem um up, né? Era só o visualizar o que o texto lá apresenta. Para fazer a aplicação do Google Fonts é mais que um código, uma menção sobre e depois vocês têm que fazer o processo de refatoração. Lá, pessoal, acho que teve um pequeno probleminha no finalzinho da transmissão da professora, acho que deve ter, né, a gente teve uma pequena falha do sinal, mas aproveitando aí, a gente encerra aí a nossa live, né, a gente passou aí já o tempo aí que foi estabelecido, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, tá, pessoal? Qualquer questionamento aí, eu fico à disposição. Ok? A professora Yara voltou ali, acho que ela vai encerrar com a gente aí rapidinho. Acho que teve uma pequena falha no sinal aí, né, professora? Eu acho que foi. Ele estava dando aqui alguns probleminhas, mas tá. Então tá, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um bom final de dia e não esqueçam de submeter a atividade hoje. Tchau, então. Até mais, pessoal.